E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco aí de como foi esse jogo entre Atlético Paranaense e Corinthians, rodada atrasada pela segunda rodada do Brasileirão. O Corinthians fez uma grande vitória fora de casa, apesar de ter jogado só defensivamente. Mas o importante é os 3 pontos. Quer saber mais como foi esse jogo? Então vem com o pai. Bom, galera, vamos lá. No jogo de ontem, o Corinthians ele veio muito diferente do que a gente tem se acostumado aí com o Dorival, né? O Corinthians praticamente se defendeu o jogo todo, né? Não criou grandes chances ontem. Acredito até que foi um pouco por conta do gramado. Eu não sei se os jogadores estavam ali receosos, né? De jogar naquele gramado que estava muito ruim mesmo, um gramado muito prejudicado, uma vergonha até para a Série A liberar um gramado daquele para os jogadores praticar o esporte de futebol, né? Inclusive, o gramado, além de estar ruim, ele ainda é um gramado sintético, né? O que aumenta muito a probabilidade da, de lesão nos jogadores, né? Então, talvez isso pode ter afetado ali um pouquinho o jogo. Bom, mas falando um pouquinho mais sobre o jogo em si, né? O Corinthians começou o primeiro tempo tomando uma pressão é, demais ali do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense toda hora, Viveiros e Mendonça toda hora eles atacando em cima. Inclusive, eu achei que no começo do jogo, Gabriel Paulista e Mateuzinho sofreram demais ali pelo lado direito. Toda hora o Speed Mendonça passava por ali, cortava para dentro, arrumava uma jogada. Porém, foi do lado esquerdo que a grande primeira oportunidade do jogo veio, né? Para eles, infelizmente, onde eles acharam um pênalti, né? Matheus Bidu e Gustavo Henrique acabaram os dois numa jogada meio esquisita ali dentro da área. O Matheus Bidu chegou atrasado no lance, deu na canela do jogador, o jogador caiu, pênalti, né? Porém, do outro lado a gente tem o Hugo Souza, né? Que é um grande goleiro, a gente sabe, dessa vez não pegou, mas impôs medo no adversário. E Júlio Omar acabou mandando o pênalti aí para fora, né? Eu acho que depois desse lance, o Corinthians até conseguiu criar algumas jogadas ali, ficou um pouco mais com a bola, né? Jogada trabalhada ontem quase não saiu, porém, mais ou menos aos 20 minutos, o Rodrigo Garro começou um contra-ataque, deu um passe para o Memphis, que errou o domínio da bola. Ontem o Memphis estava assim num nível que, pelo amor de Deus, cara, parecia um amador. Mas enfim, ele errou o domínio da bola, acabou sobrando ali para o Matheus Pereira, achou o Mateuzinho. O Mateuzinho cruzou para dentro da área, a bola desvia no zagueiro, sobra nos pés de Rodrigo Garro. E cara, que golaço do Garro. Corinthians 1-0. E isso é importante, né? Esse gol para o Garro foi importante para dar confiança, para ele ter mais minutos, adquirir mais ritmo de jogo e quem sabe ser um ano muito melhor para ele aí do que foi 2025, né? Então, fiquei feliz pelo gol, feliz por ele, né? E espero que ele possa se reencontrar, porque a gente sabe que o Garro tem qualidade e ele é importante ali para o grupo, né? Eu acho que é um dos principais jogadores, o cara que chama a responsabilidade, é o capitão. Então, a gente vai precisar muito dele ainda esse ano, ainda mais que Breno Bidon deve estar indo embora logo logo, né? E eu gostaria muito que os dois fossem os dois meias ali do Corinthians, né? Bom, o jogo segue, Atlético Paranaense continua em cima, só dava os caras, a segunda bola era sempre deles. E, porém, a gente conseguiu segurar o resultado ali, descer por intervalo 0-0. Na volta aí do segundo tempo, o Corinthians continuou só se defendendo, né? O Atlético em cima, trazendo muito perigo, rondando muito a área do Hugo Souza. Sempre tinham muito volume de jogo ali. E logo aos 12 do segundo tempo, o Corinthians teve que mexer, entrando Alan, André e Guinegão, né? Aí acabaram saindo Garro, o Charles e o Vitinho, que também não fez um bom jogo. O Vitinho ontem, pelo amor de Deus, eu acho que foi um dos piores em campo, né?
não agregou nada no primeiro tempo. Acho que a gente nem ouviu o nome dele direito. Tava muito mal o Vitinho ontem, tá? Bom, o jogo seguiu. Eu acho que o Corinthians melhorou um pouco defensivamente, né? Mas ainda vinha sofrendo muito e a gente só segurando o resultado. Toda a segunda bola era dos caras. E também teve um outro agravante aí do jogo, que foi o senhor Rodrigo Pereira de Lima, né? O juizão aí da partida. O cara picotava demais o jogo, parava demais. Todo lance era para os caras, para gente, para dar uma faltinha era muito difícil. E fora o que ele fez aí no final do tempo, né? Mas a gente já vai chegar lá. Bom, com isso, o Matheus Pereira precisou sair também, ali já estava perto dos 30, para a entrada ali do Ramalho, né? E eu acho que foi aí que o Corinthians começou a segurar com mais tranquilidade, né? Até os 20, 25, parecia que a gente poderia tomar um gol a qualquer momento, mas depois o jogo foi ficando um pouco mais tranquilo, né? O Corinthians seguiu se defendendo, soube jogar, não teve jogadores machucados, o que foi muito importante, até devido ao gramado. E depois o Memphis Depay acabou saindo ali para a entrada do Carrilho, que também entrou mal demais. Ele deu dois passes perigosos ali próximo da área, onde gerou oportunidade pro Atlético, né? E a sorte é que a gente conseguiu afastar o perigo e não deu nada. Mas aí vem o seu juiz, né? E me dá 9 minutos de acréscimo. Cara, esse juizão, assim, esse Rodrigo Pereira de Lima, ele não pode apitar mais jogos do Corinthians, tá? Ele é um cara que todo jogo do Corinthians ele causa uma, uma complicação, ele causa um incômodo ali nos jogadores, deixa todo mundo incomodado, né? Todo mundo irritado pela forma que ele apita o jogo. E como se não bastasse, além dos 9 minutos, quando ele deu os acréscimos, o Hugo Souza ele tinha meio que pedindo um atendimento médico ali, né? Tava sentindo, aí voltou. Mas todo juizão, quando um goleiro ou um jogador faz isso, ele deixa o tempo de acréscimo seguir e acaba o jogo. E aí, depois que já tinha passado os 5 minutos, ele me deu mais 4 minutos. Ou seja, 13 minutos de acréscimo. Quase meio tempo aí de uma prorrogação, né? Então, galera, eu acho que a diretoria corintiana tem que tomar uma atitude, porque isso não é normal, né? E é sempre nos jogos desse cara. Bom, mas ainda assim a gente conseguiu segurar o resultado até o final. A gente voltou com os 3 pontos. Foi importante. A gente sabe que não é fácil jogar lá. A gente sabe que ganhar jogos agora, ainda mais na situação que a gente está jogando 3 competições, logo tem Libertadores, Copa do Brasil, né? Estamos jogando também o Campeonato Paulista. Então ganhar esses pontos no começo do Brasileirão é muito importante, né? Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam também da arbitragem, que para mim foi um fiasco. E deixa aí aqui nos comentários, que é importante, se inscrevam no canal, deixa o like, vai Corinthians e vem com o pai.